vinha com conceitos que eu achava que eu estava resolvendo com aquela ideia nova, né, com a narrativa. Eu vou ter a matéria-prima mais barata, diferente do que eu tinha na época de Braskem. Eu não vou ter o risco tecnológico, eu estou vendo o Dupont, essas empresas grandes colocando plantas de pé. E com a biomassa mais barata e o micro-organismo mais eficiente, que foi a única coisa que eu me concentrei realmente nos primeiros 2 anos, eu vou ter o principal catalisador. Então, se eu vou ter viés também petroquímico, mas se eu vou ter a catálise e vou ter a biomassa, o feedstock, né, a matéria-prima mais barata, eu vou integrar a cadeia produtiva com muito menos risco tecnológico do que eu imaginava na época. E, sobretudo, eu tenho uma demanda a petróleo de $100. Então, no petróleo de $100, o barril equivalente do etanol é mais ou menos 75. Cabia muito desaforo ali, comercial, né? Então, faltava o dinheiro. Tem um dinheiro da família original, mas faltava o dinheiro sério para fazer esse negócio acontecer e tinha que ser via financiamento. E, à época, eu fui ao Banco Mundial, que aprovou o projeto, e nós íamos começar o projeto com $100 milhões do Banco Mundial na época, e fui apresentar ao BNDES o projeto em função daquele plano que eu mencionei, o plano de inovação. E o BNDES disse, não, a gente não quer estrangeiro, temos que fazer empresa nacional. Nós substituímos o crédito do Banco Mundial, então te dou $100 milhões para você fazer a primeira planta e invisto na empresa. Então o BNDES entrou como investidor, o BNDES tem 13% da Granbio e nós temos o restante. E entrou como financiador na época. Então, você imagina, em 2 anos, eu saí da narrativa do PowerPoint, tinha levantado mais ou menos $800 milhões na época para fazer o negócio acontecer. Tinha esse networking via o World Economic Forum e via as relações anteriores com as empresas químicas. Essa percepção de que biomassa no Brasil muito mais barato, já tinha um micro-organismo, eu vou liderar a indústria. Então, o que é que deu errado? Em 2014, quando a gente selecionou uma empresa, em 2012, a gente selecionou uma empresa chamada Mosig Zolf. A MG era uma empresa, era a maior produtora de PET no mundo, tinha uma planta aqui em Pernambuco, e eles eram gigantes. Era uma empresa listada em bolsa da Itália e bolsa de Nova York, valia à época $3 bilhões, e em 2012, depois daquele solavanco do Lehman, uma empresa valia $3 bilhões, valia muito. Então, na época, a gente pensou, bom, a Mosig Zolf é a única empresa dessas grandes que colocou dinheiro próprio, o dinheiro da família deles lá, colocou. E eu fui visitar a planta, lá na Itália. Bom, a gente trouxe uma equipe de engenharia de processo da Braskem, contratei uns cientistas de fora, comprei uma pequena empresa nos Estados Unidos de processo. A gente sabia que esse negócio não era como açúcar e álcool, nem como petroquímica, tinha um pouco de papel e celulose também nessa história. Mas eu trouxe gente que tinha os seus preconceitos, né, esse viés cognitivo de indústrias anteriores. Aquilo ali era uma indústria nova, era um processo novo. Ninguém tinha feito ainda em escala. E quando nós conseguimos a tecnologia, conseguimos o dinheiro, colocamos a planta para rodar, em 2014, nós não conseguimos produzir. Na verdade, produziu, mas num volume muito pequeno, que não era economicamente viável. 3 meses depois do início da produção, um dos 2 sócios, os 2 irmãos lá da Mosig Zolf, comete suicídio. E aí eu vou para a Itália, preocupado até, né? O que foi que aconteceu? Eu disse, olha, foi uma questão dele. Nós tínhamos feito um projeto gigante nos Estados Unidos, esse projeto não deu certo e pode ser que a gente vá à falência. Então, eu não tenho como consertar sua planta. Eu sugiro que você entre numa arbitragem já, ou um processo judicial contra a seguradora, porque não vai sair do meu bolso. Eu reconheço que não funcionou, mas não vai sair do meu bolso consertar. Então, em 2014, a gente tinha um investimento feito, né, na planta. A gente tinha feito um outro investimento em cana-energia, que é um tipo de cana diferente, é uma cana que faz mais biomassa do que açúcar. Essa parte estava andando muito bem. Tínhamos feito aquele pequeno investimento numa empresa de processo nos Estados Unidos, para me ajudar a entender o processo a partir de um viés de celulose. Mas tivemos ali um ponto de interseção. Eu fui ao BNDES, na época, e disse, a gente tem 2 caminhos aqui. Ou a gente fecha
converte isso aqui em uma outra coisa, pode ser até biodiesel, uma outra coisa. E eu vou atrás da seguradora, e quando eu resolver com a seguradora, a gente começa de novo. Ou eu vou comprar uma tecnologia que complementa essa, e a gente vai ter uma tecnologia proprietária para consertar e colocar a planta para rodar. E fomos buscar qual era a evidência científica que teria para que essa tecnologia funcionasse. E fomos nesse caminho. Mas, ao longo desse período, de 2014 a 2016, nós tivemos um outro problema relativamente grave, né? O petróleo veio de 110 para 45 dólares, então todo aquele colchão que eu tinha no comparado de etanol celulósico para etanol sumiu. Uma nova recessão aparecendo ali. O Brasil não estava bem. E eu fiquei 2 anos sem poder tocar na planta. Porque como a gente estava numa arbitragem em Londres contra a seguradora e com a própria MG, se eu tentasse consertar a planta, eles alegariam que eu teria destruído a evidência ou teria consertado por... Mas foi como eu assinei o contrato. A cada experiência eu melhoro na assinatura de contrato, né? A cada experiência. Mas de qualquer forma. Então ali a gente viveu um inferno astral naquele período. E aí qual foi a decisão que nós tomamos? Bom, como o resto do PON, todo mundo, todas as outras empresas que tinham sinalizado como um setor pronto, também estavam fechando, porque não conseguiram alcançar os rendimentos. Os únicos que restaram foram a Raízen, aqui do Brasil, e nós. E eu acredito que a gente só continuou porque o custo da biomassa é muito mais barato do que lá fora. Então, pelo menos um dos componentes se mantinha vivo na ideia de como comercializar e desenvolver a tecnologia. Então, nós tomamos a decisão de nos tornarmos uma empresa de tecnologia. Então, fui para os Estados Unidos, comprei uma empresa em Atlanta e fomos comprando algumas patentes adicionais ali, conhecendo melhor até o mercado americano e como essa parte de tecnologia funcionava em licenciar. E aí invertemos um pouco a lógica de ser uma empresa industrial que monta a cadeia produtiva inteira para ser uma empresa de tecnologia de fato. Porque eu achava que eu estava comprando, em função dessa queda do mercado, tecnologia muito barata. Então, a gente conseguiu comprar alguns núcleos de tecnologia por um preço equivalente a 20% do que valiam na época que eu comecei a Granbio. Então, aí também do viés petroquímico, eu comecei a apostar em ciclo. Eu disse, bom, eu já errei tanto aqui, né, nos últimos 4, 5 anos, que agora eu vou errar de outro jeito, mas eu vou aproveitar que eu estou num ciclo de baixa. E aqui nesse ciclo de baixa eu vou comprar, eu vou consolidar a tecnologia e eventualmente vou inverter o domicílio da Granbio de Brasil para Estados Unidos. Mas o foco vai passar a ser tecnologia. Então eu trouxe pessoas de tecnologia, hoje a maior parte das nossas pessoas são pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia e de processo. E aí em 2017 a gente conseguiu trocar a tecnologia da planta de Alagoas. Vendemos o primeiro lote de 5 milhões de etanol de celulose para os Estados Unidos, então a gente conseguiu aquele selo de prêmio de carbono que eu busquei nos processos anteriores, e conseguimos fazer em 2019 o registro do etanol da planta nossa, que é de palha de cana, né, que é de biomassa de cana, na Europa, com 8,2 gramas de carbono equivalente, que dá mais de 90% da redução da emissão de carbono de gasolina. Com isso, a gente consegue o prêmio inteiro lá na Europa. Então, aquela demanda veio 10 anos depois do que eu tinha planejado, então errei muito no tempo. O processo, o que era uma startup, onde uma startup devia se concentrar, em vez de tentar abraçar o mundo na cadeia produtiva inteira, era abraçar onde ela podia ser diferente, e onde ela podia ser diferente era na agilidade, na tecnologia, então assim que a gente acabou convertendo. Um outro erro que eu cometi, uma outra lição, foi que quando nós, depois de termos desenvolvido a tecnologia, passamos a buscar para quem vender essa tecnologia, esse processo, porque a gente tinha demonstrado ele aqui em Alagoas e queria vender como tecnologia para o resto do mundo, qualquer que fosse a biomassa, a gente descobriu que, como empresa pequena, a reação de ou governos ou empresas grandes é a primeira, né? Se você não existir daqui a 3 anos, né? Ou daqui a 4 anos. Então, a gente tinha 2 concorrentes, ou tem 2 concorrentes grandes. Uma empresa suíça chamada Clariant
e a outra é uma empresa indiana chamada Praj. São as duas empresas que hoje licenciam tecnologia de etanol de celulose. Então, nós dissemos o seguinte, bom, nós vamos além disso. Nós, além de etanol de celulose, a gente vai produzir químicos a partir desse açúcar de celulose, querosene de aviação e nanocelulose, que eu vou falar um pouco depois. E aí fui buscar alianças com empresas que eu tinha no network anterior, BASF, Solvay, a própria DSM, e criamos joint ventures para dar selo a Granbio, para dizer o seguinte, ó, se essas empresas grandes, né, que são listadas em bolsa, são gigantes, estão fazendo joint ventures e associações com a Granbio para fazer produto, eu já tenho como se fosse um primeiro teste de conformidade, sobretudo conformidade técnica, mas também conformidade como empresa. Mas ainda faltava um passo, que era como convencer que eu tinha a Freedom to Operate, que se chama, e Freedom to License, que é a liberdade de operar e de licenciar uma tecnologia própria no mundo inteiro. Então, a gente teve que fazer um plano de licenciamento dessas tecnologias no mundo inteiro. Hoje a gente tem patente global. E fomos contratar como parceiro uma empresa de engenharia, uma EPCista, que garante que a nossa tecnologia não só funciona, mas ela é aplicada em preço fechado, em turnkey lump sum. E foi aí que a gente conseguiu sair de um lugar de startup para um lugar de empresa que agora tem uma receita mais estável e agora a gente tem um footprint, uma pegada global. Mas foi em função de muitos dessas lições que eu tentei contar aqui. Então, resumindo, para a gente começar a conversar, a diferença de inovar no Brasil e Estados Unidos ainda é muito grande. Então, só vale a pena inovar no Brasil quando você tem uma restrição geográfica, sua base é aqui, é difícil você se mudar para os Estados Unidos, ou o seu negócio não é tão livre como o digital, né? Se você faz uma fintech, é fácil você se mudar para qualquer lugar. Alguns dos negócios digitais ou inovação, chamada inovação no campo digital, é fácil você se deslocar para outros lugares do mundo e até em aliança ou em mercados de capitais. Tanto que muitas empresas brasileiras abriram capital nos Estados Unidos. O segundo desafio é acesso a capital. Acesso ao capital brasileiro, muito difícil e raro, é escasso e é impaciente. Então, vale a pena inovar no Brasil se a sua demanda de capital for pequena. Se a sua demanda de capital for grande, é muito difícil como empresa nova. E é muito difícil porque não só não tem o capital estrutural, mas também não tem o investidor de risco. É um ciclo vicioso. Nós não temos um investidor de risco que aposta ou que acredita que no Brasil um empreendedor vai ter a capacidade de romper todas essas barreiras que eu mencionei. Então a gente tem que... A solução aqui é a gente galgando espaço, é aos poucos ir ocupando espaço e tendo histórias de sucesso para que uma massa crítica seja construída ao longo do tempo. Hoje essa massa crítica não existe. Acho que o terceiro ponto importante é custo transacional. O Brasil é burocrático, o custo nacional é alto e o risco de errar é alto. Porque no Brasil, se você vai à falência, você não recupera nunca mais. Nos Estados Unidos tem aquele mérito, né? Como eu falei no começo, está no livro do Musk lá, que quantas vezes ele faliu antes de constituir a Tesla e a SpaceX. Então a lição é muito mais valorizada lá fora do que é aqui. E finalmente a gente não tem uma cultura das grandes empresas ou das empresas que podem usar as pequenas como alavanca de acelerar a inovação, porque elas não têm aquele risco do legado, de complementar a cadeia produtiva. Nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, as empresas grandes vão buscar empresas pequenas. A gente foi procurado por grandes empresas, Schlumberger, etc., nos Estados Unidos, que dizem, olha, eu quero que você me ajude a desenvolver isso aqui para mim. Porque se eu for desenvolver na minha empresa, vai demorar mais tempo e eu vou ter as resistências culturais aqui dentro. Então, às vezes, empresas grandes criam a demanda ou te pagam para desenvolver determinados produtos. Nosso maior cliente no Centro de Desenvolvimento e Pesquisa nosso nos Estados Unidos é a Shell. Então, às vezes, uma percepção de integração de cadeia produtiva para inovar é tão fundamental do lado privado, é tão fundamental como do lado público. E depois a cultura, ou o número de empresários que fazem também uma outra massa crítica para cooperar. O Brasil também não tem essa tradição de cooperar. Nós temos mais uma tradição de competir do que de cooperar.
e perdemos a oportunidade porque tem outros concorrentes cooperando. Então, uma coisa é ser racional, dizendo o seguinte: não, eu não vou cooperar com o meu concorrente porque eu estou competindo com ele. Mas se o seu concorrente está cooperando com os concorrentes também, aí você vai ser amassado, né? E, finalmente, nós temos uma cultura protecionista. Nessa de também ficar preocupado com a concorrência, nós temos uma cultura de mais nos protegermos do que de nos lançarmos a mercado. A gente não acredita na economia de mercado como talvez os americanos acreditem, ou até os europeus hoje acreditam. Esse talvez seja o grande desafio de Gap. Com tudo isso dito, eu ainda acho que vale muito a pena inovar, porque tem um drive ou tem um estímulo para quem inova que talvez crie um espírito corporativo, uma cultura corporativa em que o fator motivacional supere os gaps, né, o que falta em termos de eficiência ou de produtividade. Então, é muito a respeito de acreditar na tal ideia e de ter uma visão crítica de como essa ideia é executável. Se eu fosse resumir qual é o risco de inovar, eu acho que é o risco de executar uma ideia no tempo que cabe. O tempo que cabe é quanto dinheiro ainda tem para executar a ideia, ou quão cedo o concorrente pode executar a sua ideia antes de você. Esse acho que é o principal ponto. Bom, esse era um resumo um pouco do conceito e da ideia do que eu imagino vir falar sobre inovação de Brasil e oportunidades e desafios.